Ele é um luxo, né? Tranquilo não dá pra gente ficar. Você acha que também é isso? Eu acho que a morte é tranquilo. Que é o descanso total. Tem gente que fala isso, eu acho uma bobagem. Fala, não, eu gosto de aproveitar agora, porque quando eu morrer eu descanso. Mas a vida tem as suas oscilações, né? Quando você morrer, provavelmente você não tem consciência que está descansando tão pouco. Exato. Né? Então, não adianta nada. A não ser que tenha a vida depois da morte e seja mais trabalhoso que aqui, né? Tem gente que acredita nisso. O bom de descansar é você falar, eu sou um vagabundo e estou descansando agora enquanto está todo... Mas você ter consciência da sua... É um vagabundo sem férias. Isso. Esse é que é o bom, né? Ter a consciência das coisas. Vagabundo não precisa descansar, né? Praia de semana. Claro, 3 da tarde. Claro. É um luxo. Você acha que... A gente estava falando sobre isso, que tinha o 6x1 e o 4x3. É o negócio do trabalho. E a gente estava pensando e falando aqui, muita gente discorda, porque a audiência sempre dá um pitaco, fala, isso que vocês fazem não é trabalho, eles não consideram o que a gente faz um trabalho. Tem que ser aquele trabalho árduo, né? Quebrar pedra, tá? Aquele trabalho. Isso é trabalho. Isso, que você transpira muito. E a gente estava falando o seguinte, que muita gente é favorável a isso. Por quê? Porque é óbvio que ninguém quer trabalhar. Você quer ganhar muito, ganhar mais fazendo menos, trabalhar pouco. E essa pauta, ela mostra que você vai trabalhar mais, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Isso é o quê? É uma vagabundice do brasileiro? Olha... Ou é o querer ter vantagem do brasileiro? Uma ingenuidade. Burrice? Eu acho que há alguns elementos disso aí. Sem dúvida nenhuma, há um elemento de ingenuidade de quem acha que de repente dá para funcionar um país desse jeito, ainda mais um país pobre. Que é uma ideia boba, tipo na Nova Zelândia, né? De repente, ou na Islândia. E agora eu acho que isso tem muito do ponto de vista político, tem muito de truque para você ganhar simpatizante, entendeu? Nós estamos defendendo você vai trabalhar menos. Normalmente a minha suspeita aqui no Brasil é se você trabalhar menos onde você trabalha regularmente, você vai ter que arrumar bico. Porque ninguém ganha bem, todo mundo ganha mal. Muito raro. Vai ter mais tempo para fazer bico. Mais tempo para fazer economia informal. Né? E aqui ninguém pensa muito no salário por hora. Porque no fundo, o seu salário é por hora trabalhada, que é hora de produtividade. Então, obviamente, se mantiver o salário e você trabalha menos horas, é como se você estivesse ganhando mais por hora, mas a conta não vai fechar. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha, Pondé, que o brasileiro... tem alguns países que a pessoa toma mais responsabilidade. Fala assim, o meu sucesso depende de mim, é meritocrático e vou para cima. Em outros países... O cara fala assim, não depende de mim, depende do governo, ou eu estou indo mal porque é uma injustiça social. Você vê que isso tem alguma coisa com a cultura brasileira, assim? A passividade em relação ao sucesso na vida. Eu acho que o Brasil é um país bastante pobre, né? A gente sabe que aqui a gente teve uma colonização diferente, estilo de colonização diferente. A gente quase não saiu de capitania hereditária do ponto de vista político. Então, há um discurso, acho que no mínimo desde Getúlio Vargas, para não ir tão longe, há um discurso assim do Estado que cuida dos pobres, dos fracos, dos oprimidos. Sem dúvida nenhuma, a lógica, digamos assim, capitalista anglo-saxã, aqui no Brasil, essa de eu sou responsável pelo meu trabalho, pela minha vida, ela não pegou. Nos últimos tempos, tem até gente que tira sarro disso, chamado pobre empreendedor, né? Da pessoa que gosta de se ver como empreendedora, livre, sem patrão, trabalha as horas que quer. Talvez venha alguma mudança nesse tipo de mentalidade se de fato esse liberalismo popular evangélico pegar. Né, que isso é meio tipo liberalismo protestante, essa ética protestante. Agora, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que está ligado a isso, a minha impressão é que às vezes o Brasil e o governo brasileiro, a liderança política brasileira, gosta de importar ideias, aplicar ideias aqui que vira modinha, sabe? Então, assim, o Brasil achar que ele pode ser vou dar um exemplo aqui hipotético. O Brasil achar que ele tem direito e pode ocupar um lugar fixo no Conselho de Segurança da ONU. Entende? É tipo uma ideia dessa, né? Quando geopoliticamente a América Latina hoje é um zero.
geopoliticamente, no cenário das brigas internacionais e tal. É a classe C do futebol. É isso aí. Né? É a categoria. É o 15 de Piracicaba jogando o Real Madrid. Jogando a Champions League. É mais ou menos isso. Aí. Não, exatamente isso. Para poder entender mesmo. Né? Só que, no caso, o 15 de Piracicaba, que vocês citaram, não sabe. Sim. Parece não saber da sua posição. E ele exige. Ou está jogando para a torcida interna. Sim. Que eu acho que é o caso, muitas vezes. Está jogando para a torcida interna, para que e a gente acaba vendo isso, e não só... inclusive isso no ambiente universitário, da imprensa, da mídia, acaba gente que parece que acredita, de fato, que o 15 de Piracicaba pode vencer o Real Madrid. Né? Então é um jogo assim que é jogado para a torcida, jogado para dentro, para parecer que de fato, sei lá, o presidente do Brasil pode de fato resolver o problema no Oriente Médio. Sim. Entende? Sim. Que é fácil. Imagina, né? Então, mas por que a gente se julga tão bacana a esse ponto? A gente, que eu digo, são as redes, o pessoal de... Porque o brasileiro, ele é muito... Ele tá muito em rede social. Sim. Ele é muito participativo em Orkut, gosta essas da pitaco. coisas. Ele gosta muito, e ele é muito, sabe, ele dá uma opinião muito bem formada das coisas, sabe? É bonito o jeito que ele fala, mas não sabe muito bem o que está falando, né? Por que a gente é assim, Pondé? Eu não sei se... dá pra gente comparar, por exemplo, não sei como é o argentino, como o mexicano, para falar de latino-americano, né? Mas eu acho que no Brasil, na realidade, a possibilidade de você se manifestar em redes sociais, emitindo opiniões aparentemente sólidas, é seguramente uma das formas que você pode se sentir relevante, né? Sentir relevante no mundo. Ninguém te perguntou, mas você vai... mas você tem opinião, e você tem opinião sobre tudo, né? Tudo. Você sabe incrível. De tudo. Você é especialista em futebol, em acidente aéreo. Tudo. Em guerra. Em guerra, inclusive, super especialista. Só que eu acho que, Emílio, esse comportamento de se achar importante, se achar relevante, ocupar um espaço no debate público via as redes sociais, eu acho que ele percorre vários estratos sociais. E o que eu estava querendo dizer é que mesmo na universidade, na imprensa ou na mídia, você encontra pessoas que também partilham dessa expectativa. Não, nós somos relevantes enquanto país, enquanto governo, sabe? Não é só, digamos assim, um cidadão comum, que na realidade não é relevante no debate público, né? Mas que ali tem a sua participação, ali coloca a sua opinião, e no final do dia todo mundo pode dizer que isso é democracia. Porque abriu espaço. A democracia, como todo sistema... não só sistema político, tudo na espécie humana, ela é super ambivalente, né? Então ela tem aspectos que são fundamentais, alguns deles, na minha opinião, um deles que me parece fundamental é a separação dos poderes, né? A possibilidade de accountability, como se fala, quer dizer, você cobrar a responsabilização do governo. E também essa ideia da soberania popular, né? Das pessoas poderem votar, escolher. E a democracia, como já dizia Tocqueville, olha, nos final dos anos 20, começo dos anos 30 do século XIX, nos Estados Unidos, democracia na América, ele dizia que a democracia americana é tagarela. Olha só, quando todo mundo emite opinião, todo mundo acha alguma coisa. Eu acho que isso está bem entranhado na noção de que eu sou cidadão, a soberania é popular, então eu devo dar opinião sobre tudo. Então, mas o Tocqueville ele vai fazer um estudo dos Estados Unidos. Exatamente. Ele vai tentar entender, porque ele é francês, e tem o soberano, lá tem o rei, e nos Estados Unidos não tinha rei, nunca existiu um rei. Nunca houve aristocracia, realeza. Isso. E teve o presidente, que ele não sabia também como se portar como presidente. Porque na realidade se pensava na época, na democracia americana, aliás, Tocqueville foi bem importante para colocar a expressão democracia americana em circulação, né? Porque muitos dos autores americanos pensavam no seu experimento como experimento republicano. Não que não seja a mesma coisa, mas o Tocqueville ficou impressionado com essa ideia de que o povo participava, mas tem algumas características na observação do Tocqueville, que de fato ele ficou cerca de 9, 10 meses viajando, mochilando, digamos assim, visitando penitenciárias, que oficialmente essa era a missão, o objetivo dele ele era de família aristocrata, né? Conde da Normandia. Ele observou que uma coisa que ele admirou muito nos americanos era a capacidade que eles tinham de se organizar em pequenos grupos.
que a gente vê até hoje um pouco, né? É a igreja, é a escola. A sociedade, a comunidade, né? O movimento de se organizar em comunidades e que constitui aquilo que em sociologia se chama de corpos intermediários, quer dizer, não só o governo, mas você ter ali a associação de bairro ou da cidade, ou a comunidade das pessoas que ajudam pessoas com tal característica, né? E que ele achava que isso era, na realidade, uma grande riqueza da sociedade americana, que hoje parece que às vezes tem perdido espaço. Então, mas por exemplo, você acha que... Porque muita gente fala que você tem a democracia do Brasil e a democracia americana. Eu acho que a democracia mesmo, é só nos Estados Unidos e só lá. A gente está engatinhando. Então, mas historicamente eles falam o seguinte, que a democracia americana, ela começou de baixo para cima. Ou seja, o povo resolveu fazer aquela bagaça e aqui foi de cima para baixo. Então a gente tem aqui aquele negócio da autoridade. É a autoridade que nos dá, é a autoridade que dá pra gente o direito de ter a democracia, mas desde que ele seja o cara que assine o negócio pra gente poder... Aí você tem uma liberdade que é meio Enganation Society. Será que é assim mesmo? Olha, aquilo que a gente entende hoje em dia por democracia liberal, ela tem componentes históricos que, na realidade, as pessoas não sabiam que estavam fazendo isso. O processo na Inglaterra, lento e gradual, da constituição, finalmente, de uma Câmara de Comuns, ou seja, não só dos lordes aristocratas, que acaba constituindo o governo executivo de fato, ou seja, uma divisão do poder com o rei, que isso vem paulatinamente desde a Idade Média, né? Muito gradualmente. A França, com aquele vai e volta da Revolução Francesa, que a gente conhece. E os Estados Unidos é o país que, de fato, faz, digamos assim, uma imersão na experiência que os ingleses e franceses tinham concebido, filósofos e tal. Os Estados Unidos fazem uma imersão nessa experiência, né? Essa tal experiência democrática que a gente fala. Agora, Emílio, tem gente, por exemplo, durante a eleição americana, tem muito brasileiro, e seja jornalista, seja cidadão comum, o que for, que fala, não, porque a democracia americana não é tão democrática porque a eleição para presidente é indireta. Né? É o colegiado lá, os representantes. Dos delegados. Os delegados. Os delegados. Voto distrital. Não, porque assim, porque a democracia americana, ela enseja dentro dela um processo de descentralização decisório que é muito importante e que está na própria mentalidade americana. Os estados são muito autônomos, o presidente não tem o mesmo poder que tem aqui. Né? Aqui, Brasília, o presidente da República é um verdadeiro rei. Imperador. A República Federativa é uma coisa não que tem nada de República muito, Federativa. Né? Esse lá federativo existe, de lá fato. é de fato. Aqui não é. Aqui, na realidade, é uma capitania hereditária que nos últimos anos tem pertencido ao PT, grosso modo, com algumas interrupções. Entendi. Então, quer dizer, o Brasil é o que era mais ou menos na época do Pedro II, que ele deixou lá o Sul, deixou uma turma lá, falou, vocês tocam ali, toca aqui, deixa comigo aqui, eu pego o dinheirinho, eu vou distribuindo de acordo, se vocês estiverem de acordo, e vamos tocando o barco, e é assim que funciona desde que o Brasil é Brasil. A impressão que dá é que o Brasil tem dono, entendeu? Tem dono, assim, grupos que são donos. A impressão não, é meio que verdade, né? Você vai organizar alguns donos no legislativo, alguns donos no executivo, na federação. Em Brasília se tem o grande donão, alguns donos no judiciário. O dono de partido. Partido político. Partido, exatamente. Os partidos têm donos, assim. Então, é claro que a democracia no Brasil, ela é tão... aqui é tão, digamos assim, às vezes incipiente, que se usa o nome democracia o tempo inteiro. Dá a impressão que fala para ver se acontece. Mas você acha que a gente evoluiu, Pondé? Porque várias vezes eu vejo falando assim, mas tem que entender que o Brasil é uma democracia mais recente, que a gente está aprendendo que democracia não é só votar, existe a cobrança, existe a transparência, existe a responsabilização. Você acha que, sei lá, nos últimos 12 anos a gente conseguiu evoluir como democracia? Assim, o brasileiro entendeu melhor o que é uma democracia?
Olha, eu acho que tem alguns elementos. É claro, se a gente comparar, por exemplo, com a ruptura institucional da ditadura, sim. Sim, mas o pós-ditadura. Mas de lá para cá... Isso. Ó, a gente tem conseguido manter, de alguma forma, as instituições operando. Mas o Brasil está sofrendo digamos assim, uma pressão que os Estados Unidos também está sofrendo, que a maior parte da inteligência pública fica em pânico com isso, não sabe muito bem o que fazer. É que eu vou fazer uma analogia que não é minha, na realidade, é do Leonardo Trevisan, professor da SPM e da PUC, que é a seguinte: com as redes sociais surgiu um terceiro estado no Brasil. O que é o terceiro estado? O terceiro estado, nos Estados Gerais franceses, no final do século XVIII, pouco antes da Revolução, que foi 1789 a Revolução. Então, na década de 80, digamos assim, do século XVIII na França, você tinha o estado da aristocracia, digamos o estado 1, ou 2, tanto faz. Você tinha o clero, que era o outro estado. A igreja. A igreja, eles mandavam em tudo. Sim. O surgimento do terceiro estado, o terceiro estado é aquela parte dos Estados Gerais, entre aspas, uma espécie de assembleia, né? Na França monárquica do 18, que representava o povo. Pequeno comerciante, o pequeno que tinha pequenas terras ou trabalhavam a terra, pequenos lojistas, aqueles caras que eram artesãos, seja comércio, o serviço pequeno, que era a maior parte da população. Quando o terceiro estado aparece, e principalmente depois que cada voto começa a valer pessoalmente e não só o voto do estado, porque quando é o voto do estado, os dois primeiros sempre votavam juntos e o terceiro dançava. Uhum. Mas quando começou a contar as cabeças, digamos, pela que na massa. Revolução Francesa é quase um mau gosto fazer essa expressão, contar as cabeças, certo? Quando começa a contar as cabeças, o terceiro estado é maior. E a gente sabe muito bem o impacto que isso teve no sistema francês da época. Eu acho que as redes sociais estão trazendo um pouco isso. Então, em rede social... muita gente aparecendo que não aparecia. Em rede social, eu tava... Mas isso não vai perder o controle. Então, o sistema perde o controle em relação a isso. Mas, por exemplo, se você deixar a população escolher o rumo, ela sabe para onde ir. Você está me perguntando ou está afirmando? Não. Eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, Estados Unidos. Vamos pegar Estados Unidos, essa votação... A última eleição agora do Trump. Foi contra todo o establishment. Establishment inteligente. Que era o quê? As big techs. Os artistas. A mídia. Foi contra do lado. O povo foi lá e escolheu. Eu acho que foi porque esse woke aí foi longe demais. Sim, começou a pegar criança. Começou a mexer com criança. Começou a dar desordem na Califórnia. Isso. Aqueles assaltos. Bandido pode roubar. Umas externalidades negativas severas. E aí você vê que o povo, mesmo o cara que era democrata, ele votou no outro. Exato. Porque aquilo lá não estava legal para ele. Ou seja, o povo... Cansou já. Ele não sabe de onde vem o vento, mas ele sabe controlar a vela do navio. O vento a gente nunca sabe, mas o povo ele se acha ali, ó. Ele arruma aqui o negócio. Vamos para cá. Sair muito mas lá tem uma democracia que funciona. Lá você tem uma funcionou. Cultura democrática mais instalada, eu diria quase mais dramática ao longo da história. Você teve, por exemplo, o caso da Guerra Civil para acabar com a escravidão e acabar com o regime meio aristocrático que tinha no Sul. Mas sobre essa coisa que o povo sabe que faz, há na filosofia política uma suspeita de que gente comum, para falar em relação ao povo, e não, digamos, o establishment ao qual você... Faz errado? Não. Tem gente que acha que faz errado, mas não ia falar isso. Que gente comum acaba sendo melhor para tomar decisões sobre a vida cotidiana. Entendi. Entendeu? O povão. Que vai ao encontro dessa ideia de que não sabe de onde vem o vento, né? Mas a vela sabe ele mexer dá com a vela. Ideias como essa aparecem, por exemplo, naquele economista, filósofo, cientista social vivo americano chamado Thomas Sowell. Sim, né? Que ele se diz inspirado pelo Adam Smith, né? Mas eu li isso no Thomas Sowell, quando ele fala de que existe um conhecimento disperso pela população, que ninguém detém ele na sua totalidade.
e na sua sistematicidade, mas juntando um monte de gente, que é o povo, existe um conhecimento ali disperso, que esse conhecimento se manifesta em horas como essa. Né? Em situações que está apertando a vida. Isso. E ele consegue identificar. Mas aí o que os caras falam? Eles falam o seguinte: a democracia está em crise. Que é o que vende aí. Todo mundo fala. E a democracia, eu vou defender a democracia. Eu acho que a democracia, a prova é essa aí dos Estados Unidos, que a democracia não está em crise. Está em crise é o jornalismo. Isso com certeza. Porque o jornalismo... Você tocou num tema bem sério agora. Então, mas é onde a gente sempre... É onde a gente vai se informar. É onde a gente acredita no cara. Tem duas coisas. Primeiro que essa ideia, assim, o povo sabe, está muito ligada a uma ideia bem estabelecida em economia, que é a sabedoria da multidão. Fala assim, isoladamente, ninguém sabe do povo para onde ir, mas na multidão a média acerta. Mas eu queria te perguntar o seguinte: teve um livro, até acho que o Emílio leu, chama Desinformação, do Dan Ariely. Se não leu, depois eu vou te arrumar um de presente. O que ele fala das redes sociais? Ele fala, o problema da rede, e ele tem uma posição que até você pode ser controversa em regular a rede, eu queria a sua opinião. Ele fala, o grande problema da rede é que o cara não tem um custo de reputação. Sim. Porque quando eu vou lá, você, Pondé, ou eu, ou Emílio, Gueré, Morgado, e a gente fala uma besteira, isso cai na nossa conta de reputação. A gente tem um tracking erro, o cara fala, mas o Emílio falou aquela bobagem. Vai ser o corte. Pode perder emprego, patrocínio. Na rede social, às vezes você não tem o custo de reputação. E a falta de custo de reputação, ela permite que a pessoa exagere. Ele fala que isso vem do mundo animal. O pavão, por exemplo, ele fala assim, o pavão ele abre as plumas e chama atenção para mostrar para a fêmea duas coisas. Primeiro, que ele é forte o suficiente para carregar aquela pluma. E segundo, para mostrar que mesmo tendo predadores, ele abrindo a pluma, ele consegue se manter. Então, aquilo é uma sinalização. Você acha que a rede social deveria ir para um caminho de ter uma reputação, um tracking de, quando você falou de coisas que são... informações corrosivas, para não chamar de fake news? Olha, primeiro eu acho que mentir, o manual de comunicação de todo governo é a mentira. O racional, como se fala em filosofia, é a mentira como método. Na imprensa, como você falava, a crise do jornalismo, quer dizer, acho que há a questão da reputação, há a questão do gatekeeping, como se fala em jornalismo, de quem é responsável, quem assume responsabilidade. Aqui nós estamos dentro de uma empresa conhecida de muitos anos, ou seja, nós não somos só indivíduos falando o que quer. Né? Nós trazemos marcas de veículos de mídia importante conosco e isso acaba fazendo com que você possa ser cobrado pelo que você falou, que você descrevia. Eu acho que há, no caso do jornalismo, e eu acho que é esse o tema do establishment, e eu já volto para o que você estava dizendo, é porque eu acho que essa crise do jornalismo hoje, ela também está muito ligada ao fato de que grande parte dos atores desse território social são contaminados com princípios ideológicos muito claros. Então você tem uma maioria imensa que está à esquerda, né, que forma consórcios, amizades, formam sociabilidades, e isso acaba, isso vem da universidade, porque os seus professores já eram assim, e isso deságua, por exemplo, da incapacidade quase absoluta da mídia, da imprensa americana, e nós repetindo a mesma coisa com relação à eleição americana. Pesquisas. Sim. A gente sabe que tem muitos donos de instituições de pesquisas que partilham do mesmo sistema ideológico que grande parte dos jornalistas, certo? Então, as pessoas que querem se informar, como se dizia, elas acabam ficando na mão e... por quê? Porque alguém vai analisar uma coisa, essa análise acaba sendo enviesada pela expectativa de que aquelas pessoas que estão montando a editoria ali no caso, querem passar aquela imagem. Então, acho que isso põe o establishment em crise muito e gera muito aquilo que muita gente em redes sociais fala, que eu não acredito no seu veículo não, porque seu veículo é todo mundo petista, né? Ou tem gente que fala o contrário, porque seu veículo é todo direita. Agora, essa questão da reputação, né? Eu normalmente tenho falado, eu sou muito... Eu desconfio muito da ideia de regulação das redes, né? Desconfio a priori e desconfio, no caso brasileiro, a mais. Boa.
Porque acho que no caso brasileiro a regulação das redes vai ser normalmente o governo da hora. Sim, fazer o que quer. Mandando o judiciário perseguir quem não concorda com ele. É isso mesmo. Do outro. Só pode mentir eu. O nosso lado. Você não. Mas não necessariamente a regulação. É você saber a reputação de cada agente. Então, eu acho que do ponto de vista das redes, você quase tem um mecanismo de controle do que as pessoas falam, ainda que não é um mecanismo jurídico oficial, que é o processo de cancelamento, sabe? O processo de cancelamento que funciona aqui e ali, eu também não sou simpático a esse processo de... Eu não sou simpático a nenhuma forma de censura. Exato. Apesar de que eu acho que claro, há um risco claro na liberdade. Há um risco claro, né? Você precisa de Estado. Mas vale a pena pagar. Quando você trabalha com a palavra pública e você é a favor da censura, provavelmente porque você está levando alguma vantagem que a censura exista. Inclusive do ponto de vista do mercado, de repente. Você tem menos concorrente. Você tem menos concorrente, né? Agora, você conseguir chegar no mecanismo em que você consiga cobrar a reputação das pessoas que usam isso, eu acho difícil o Estado conseguir montar isso, né? As próprias redes. O X tentou fazer uma verificação. As plataformas podem tentar fazer isso, né? Através daquilo que alguns chamam de curadoria, né? Mediação. Mas eu ainda acho que uma das grandes características das redes ainda hoje em dia é que elas são quase selvagens mesmo. Na forma que elas funcionam, nas dificuldades que tem de controlar. Porque mesmo as plataformas podem começar a fazer algum tipo de cobrança de reputação que seja enviesado. Sim. Você mesmo citou, as Big Techs americanas são democratas, né, com exceção do X.